Bora falar das montanhas mais clássicas do montanhismo aqui do sul? Resolvi começar com o Pico Siririca. Mas por quê? O próprio nome do pico já é bastante curioso. Mas não é só isso. O que são aquelas duas estruturas que lembram muito duas tabelas de basquete gigantes no topo daquela montanha? Por que a rapaziada do Paraná chama o Pico Siririca de K2 Paranaense? Tu que já conhece o Siririca, tu vai saber o porquê de tudo isso? E se tu não conhece o Siririca ainda, ó, tu vai conhecer uma montanha do caramba. O Pico Siririca fica localizado ao sul da Serra do Ibitiraquiri, no município de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. É com certeza um dos mais belos trechos de toda a Serra do Mar e uma região famosa por ter alguns dos picos mais altos do sul do Brasil, como o Pico Paraná, o Pico Caratuva e o Pico Tapioca, primeira, segunda e quinta montanhas mais altas do sul, respectivamente. Mas o Pico Siririca, com seus 1.705 metros de altitude, não faz parte da lista das montanhas mais altas do sul. É uma montanha de altitude mediana da Serra do Ibitiraquiri. Mas ela não ficou conhecida pela sua altitude não, e sim pelo seu isolamento e dificuldade de se chegar. Para se chegar ao Pico Siririca, não é mole não. Ela é a última de uma linha de montanhas que cerca todo o lado sul da Serra do Ibitiraquiri. E para chegar até lá, você tem que passar por trás de montanhas grandes como o Camapuã e o Pico Tucum. São mais ou menos 5 a 6 horas de muito sobe e desce só para chegar no pé da montanha. E ainda falta o pior trecho, uma subida chata, primeiro por um paredão e depois por uma crista que parece que não acaba nunca. Para finalmente, depois de mais ou menos 8,5 km de montanha na veia, avistarmos bem de pertinho pela primeira vez as famosas placas do Siririca. Uma verdadeira visão apoteótica. Tu chega lá em cima quebrado, arrebentado, mas feliz da vida. E é justamente por causa dessa trilha de lascar e pelo seu isolamento que o Siririca recebeu carinhosamente o apelido de K2 Paranaense. Mas antes que alguém aí venha reclamar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, vale lembrar que é só um apelido carinhoso, beleza? Não levem pro coração. E esse nome esquisitão, que quando sai da bolha do montanhismo vira piadinha de quinta série. De onde surgiu? Bom, a Serra do Ibitiraquiri foi descoberta através dos estudos de topografia do professor Reinhard Mack, que era um biólogo e geólogo alemão que viveu a maior parte da sua vida no estado do Paraná, exercendo atividades como geólogo no Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, o IBPT. Ao fazer suas medições e estudos no final da década de 30 e início da década de 40, na região do Conjunto Marumbi, aonde na época se acreditava ficar o ponto mais alto do estado do Paraná, Reinhard Mack resolveu apontar o seu teodolito para o norte e constatou que lá havia uma elevação que era ainda mais alta do que o Conjunto Marumbi. Nos próximos anos, Reinhard se dedicou a conhecer melhor aquela região e conquistar aquela montanha, qual foi dada o nome de Pico Paraná, que foi conquistada finalmente depois de várias tentativas fracassadas no dia 13 de julho de 1941. Depois de conhecer melhor os aspectos naturais da região da Serra do Ibitiraquiri, Reinhard Mack resolveu batizar os cumes com o nome de políticos e personalidades da época, dando primeiramente ao Pico Siririca o nome de Pico Ulrich Schmidl, o primeiro alemão a cruzar o estado do Paraná. Mas depois de ser informado que as leis brasileiras não permitiam o uso do nome de pessoas para batismos de acidentes geográficos, ele decidiu mudar o nome das montanhas para nomes de origem indígena, sendo então o Pico Ulrich Schmidl rebatizado como Pico Siririca, que segundo consta significa morada do Siri. E vale ressaltar aqui que a grafia correta é com S mesmo. O nome Siririca com C, que a gente encontra em diversas pesquisas por aí, foi uma mudança dada justamente para diferenciar os dois sentidos desse termo. E esse nome foi escolhido, segundo dizem, porque a face sul do Pico Siririca lembra muito as costas de um siri. E aí, parece ou não parece? E que diachos são essas duas placas de aço gigantes no topo da montanha? Elas são placas passivas de reflexão de sinais de rádio e foram instaladas ali em meados da década de 70 para permitir a comunicação entre a usina Parigot Souza, que era controlada remotamente pela central em Curitiba. Na verdade, elas fazem parte de um sistema de 3 placas, já que existe uma terceira placa instalada no morro mais próximo da usina. Já que a usina Parigot Souza fica escondida entre as montanhas da Serra do Mar, a comunicação por rádio direta era impossível, precisando o sinal de rádio refletir nessas 3 placas para que os comandos pudessem ser dados direto de Curitiba. O sinal era enviado direto de Curitiba, refletia primeiro na primeira placa, depois na segunda placa do Siririca, refletia também na terceira placa no morro localizado próximo à usina para que o comando fosse recebido finalmente pela usina Parigot Souza. Mas todo esse sistema foi desativado no final da década de 70 com a chegada da comunicação via satélite, deixando essas placas como verdadeiros ícones do montanhismo paranaense. Uma coisa engraçada no Pico Siririca é que a principal foto que a galera quer é a foto com as placas. A foto com a paisagem fica em segundo lugar. É isso aí, rapaziada, esse é o Pico Siririca, é uma montanha que a galera que gosta de montanha gosta tanto que nem lembra que esse nome significa outra coisa. Uma montanha que é sinônimo de resiliência e determinação e que traz aquela sensação maravilhosa de conquista toda vez que a gente chega no cume. E aí, tu já subiu o Siririca? Se já subiu, conta pra nós aí como é que foi o perrengue.